Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de novamente estar aqui com os irmãos, ministrando a palavra. Amém? Vamos todos ficar de pé, abrir nossas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir do versículo 47. Amém. Mateus 26, 47. Amém, irmãos? Todos acharam? Mateus 26, versículo 47. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor lá em Mateus 26, 47 diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que vieste? Então aproximaram dele, lançaram a mão sobre Jesus e o prenderam. Até aí mesmo, irmãos, coloca a mão na sua Bíblia e diga comigo: Pai, abre meus olhos espirituais e me ensina os teus caminhos. Amém? Pode assentar. Aplauda o nome do Senhor. Amém? Irmãos, a palavra hoje é uma palavra de confronto. Como toda a palavra de Deus, é uma palavra de exortação, uma palavra de direção para os nossos caminhos. E logo agora eu vou pedir aos irmãos que tenham um pouco de mansidão no coração, para não ficar com raiva do obreiro, porque é o Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Amém? Essa passagem agora, irmãos, é uma passagem de que quando Jesus foi entregue nas mãos dos seus algozes, para que a gente possa entender um pouco, antes de entrar realmente na ministração, temos que entender que Jesus veio para pagar um preço que nem eu e nem você poderíamos. Jesus, como o Messias, teria que ser crucificado, teria que sim sofrer por todos nós. Então, adiantando, dizendo que Judas foi apenas um instrumento na mão de Satanás para aquilo que já iria acontecer. Judas foi apenas um caminho que Satanás encontrou no coração de um homem para que o Filho de Deus fosse crucificado, para que o Filho de Deus sofresse como já estava escrito. Desde o princípio, se nós começarmos a ler a palavra do Senhor, se nós começarmos a entender tudo que a Bíblia nos apresenta, o Cordeiro sempre foi sacrifício para a expiação dos pecados do homem. E assim como o Messias vinha como Cordeiro, Jesus teria que passar por aquilo. É claro que nós podemos conjecturar que Jesus poderia ter sido não traído por um homem, mas quem sabe os sacerdotes colocassem um espia atrás de Jesus e o prendesse sem traição, não é mesmo? A primeira vez, o primeiro sacrifício de um cordeiro, só para que a gente contextualize a ministração de hoje, foi lá em Gênesis, quando Deus pediu a Abraão Isaque, seu filho. Mas é claro que sabemos que pouco antes
Abraão chega a fazer, a concretizar aquele sacrifício, Deus proveu o cordeiro. Já ali em Gênesis, Deus já apontava o Messias. Deus já apontava que o homem não poderia morrer pelos seus pecados. Aliás, o homem não poderia morrer pelos pecados de todos nós. Amém? Então ele provê o cordeiro e Abraão sacrifica o cordeiro, apontando para o Messias, apontando para Jesus. Amém? Em Êxodo 12, vemos também Jesus pedindo para que o povo hebreu, ainda em escravidão lá no Egito, que colocasse o sangue do cordeiro que era sacrificado ali na Páscoa, nos umbrais de sua casa. Sabemos que aquele foi um sinal também apontando para que o sangue do cordeiro serviria de blindagem para o espírito que passaria por aquele canto e levaria a alma dos primogênitos. Era naquele contexto ali que Deus deu uma palavra a Moisés, dizendo que aquele povo teria que sacrificar um cordeiro, teria que matar um cordeiro, e com o sangue dele colocasse nos umbrais para blindar o espírito de morte que passaria ali. Amém? Terceira vez que nós vemos o sacrifício do cordeiro é lá em Levítico 4, 32 e 33. Deus instrui a Moisés e a Arão a fazer sacrifícios de cordeiro pela expiação do pecado do povo, também apontando para o Messias que seria sacrificado. Então agora entendemos que Jesus viria para sofrer, que Jesus viria para morrer, irmãos. Esta era o principal objetivo de Jesus, que era morrer pelos nossos pecados. Então, agora entendemos isso tudo. Jesus passaria pela crucificação, sendo traído ou não. E eu não falo isso para tentar passar o pano para Judas. Você agora pode estar pensando, mas obreiro, mas você agora está tentando tirar a culpa de Judas? Não, completamente ao contrário. Eu estou mostrando a todos nós que as consequências do que aconteceu com Judas foram as consequências das suas escolhas. Se Judas não tivesse colocado no seu coração trair a Jesus, se Judas não tivesse tido aquele objetivo, Jesus teria sido entregue. Mas por causa das escolhas de Judas, ele passou pelo que passou depois da traição. Engraçado que vemos que Judas foi chamado em meio à multidão. Judas ouviu parábolas. Judas recebeu autoridade para expulsar demônios, irmãos. Mesmo assim não houve uma transformação na sua vida. Mesmo Judas tendo participado de todos aqueles milagres, mesmo Judas tendo visto tão grande era o Deus que estava ali entre nós, no seu tempo, ele não deixou que o poder de Deus entrasse no seu coração. Porque sabemos que quando Deus entra no nosso coração, há uma transformação. E é esta transformação que Judas não passou. Judas tinha algumas habilidades que outros discípulos não tinham. Judas, segundo os historiadores, ele era um contador. E por isso ele ficava com as ofertas que eram lançadas a Cristo durante o seu ministério. Judas foi chamado pelo próprio nome, irmãos. Jesus estava no meio de uma multidão e chamou Judas pelo próprio nome dele. Mesmo aquele homem escutando o seu nome,
sendo chamado, mesmo aquele homem escutando o seu nome sendo soado na boca de Deus, do homem Jesus, e não houve uma transformação. Assim vivemos dias atuais, irmãos, onde Jesus nos escolhe em meio à multidão, chama pelo nome. Somos escolhidos para estar no ministério do louvor, chamados para estar na igreja, estarmos no altar, mesmo aceitando todas essas coisas, por muitas das vezes não existe transformação. Amém? Porque aquele que em Cristo está, nova criatura é. E Judas não era uma nova criatura, não houve uma transformação. Há quem cante por ele, irmãos, há quem pregue por ele, até quem chore por Jesus, mas ainda não deixou a transformação que vem de Cristo lhe transformar. Quantas e quantas pessoas nós escutamos que foram tocadas por Cristo, até escutou a voz de Jesus, irmãos, e não houve uma transformação, não houve uma mudança de caminho. Porque a mudança de caminho é quando a gente resolve a crer que Jesus foi o nosso Salvador. A mudança de caminho é quando a gente se dispõe a estar no altar dele, santificando. É desse jeito que há uma transformação, depois que deixamos Jesus tomar de conta do nosso coração. Porque estar em Cristo, irmãos, não é porque andar em Cristo, com Cristo, não é o mesmo de estar em Cristo. Judas esteve com Jesus por 3 anos, mas nunca se permitiu ser transformado. Andou com ele, comeu com ele, dormiu com ele, enquanto Jesus pregava, e mesmo assim não foi transformado. Quantas pessoas já passaram por este templo, ou qualquer outra igreja, irmãos, do nosso Deus, e não se permitiram ser transformados? Quantas pessoas já escutaram a pregação? Quantas pessoas a palavra entrou no seu coração, mas ele endureceu? Quantas pessoas já tiveram a sensibilidade de escutar a Cristo e não foram transformados? Judas esteve na ceia de Cristo, irmãos. Judas esteve tão próximo dele, e mesmo assim Satanás encontrou espaço no seu coração. Mesmo Judas vendo milagres, mesmo Judas vendo todas aquelas maravilhas, ele ainda deu brecha. Irmãos, não pensem que porque eu estou no altar, o pastor está no altar, qualquer um de nós estamos no altar, a gente não é tentado, a gente não é tentado a cair na tentação, porque também somos. E se nós não tivermos, irmãos, intimamente com Jesus, nós cairemos. Então, nós que estamos no altar, não somos blindados pela tentação. Nós que estamos aqui, ou vocês que estão aí, não estão blindados de tentações. A qualquer brecha que nós dermos ao nosso coração, Satanás vai tomar de conta de nós. Talvez você não perceba que Satanás esteja começando a criar raiz no seu coração. Mas quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus, nós percebemos os caminhos maus que nós estamos trilhando. Judas não percebeu, mas Satanás já estava começando a corromper o seu coração. Amém? Assim como Judas, irmãos, podemos estar nos todos os cultos, podemos ser obreiros, podemos ser pastores, e assim mesmo não termos o coração transformados. Não é porque sou obreiro, ou o pastor Arthur, o pastor Nailton,
eles têm algum cargo, vamos dizer assim, que nós não podemos, que nós somos um povo transformado, temos um coração transformado. Não é isso, irmãos. Cargo não traz transformação do coração. O que traz transformação do coração do homem é Jesus. O que traz o coração transformado em Cristo é você abrir o seu coração para a sua palavra. Então, nós não estamos blindados pela tentação que Satanás nos oferece. Quantos já passaram, irmãos, por aqui? Quantos já ouviram a palavra e endureceram o seu caminho? Todos os dias nós nos deparamos com pessoas morrendo, pessoas perdendo a sua vida. E quando nos deparamos com essas situações, aquele que verdadeiramente é crente sente o peso da alma que talvez não tenha sido salva. Porque sabemos que o único que conhece a salvação é Cristo. O único, até no último suspiro da sua vida, você pode ser salvo, irmãos. Então só Ele conhece aquele que foi salvo. Há quanto tempo Jesus está batendo a porta do nosso coração, irmãos? E quando eu falo isso, não estou falando apenas, irmãos, para aquelas pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador, mas eu estou falando também para aquelas pessoas que já o confessaram, mas não deixou ser transformado por Cristo. Porque sabemos que ser crente não salva ninguém. Muitos e muitos aí que se dizem crentes, talvez não estejam salvos, porque só quem salva é o sangue do Cordeiro. É aquele que foi levantado na cruz e deu todo o seu sangue, deu tudo de si por todos nós. Então status não salva, igreja não salva. Somos apenas, como o pastor falou, somos apenas um elo de comunicação entre vocês e o Espírito Santo. O Espírito Santo fala através de nós. Amém? Todos os dias Jesus está nos dando uma nova chance. Todos os dias Jesus nos dá livramento para que possamos viver uma vida transformada, irmãos. Todos os dias Deus está nos livrando da morte. Deus às vezes nos está nos livrando da tentação, para que a gente não caia, para que a gente não pereça. É mais uma chance que Ele está nos dando, irmãos, para a transformação do seu espírito, para a transformação que o sangue de Jesus nos oferece, irmãos. Amém? Judas também esteve em todos estes momentos como nós. Judas esteve em cultos, Judas esteve em milagres, mas não deixou ser transformado. Quantos de nós já vimos milagres? Quantos de nós já vimos o poder do Senhor sendo manifestado na vida de alguém? Mas mesmo assim endurecemos os nossos corações e não somos transformados. Porque se você parar para pensar um pouco, o segredo não é estar na igreja. O segredo não é estar no louvor. O segredo não é estar aqui no altar. O segredo é permanecer em Cristo. Lá em João 15:4, Jesus fala assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha só que forte. Jesus deixa bem claro que o segredo não é estar na igreja. O segredo não é estar em todos os cultos. É importante? É claro que é importante. Mas o que faz você ser transformado é permanecer em Cristo Jesus. Amém? Andar com Jesus é convivência. Andar em Jesus
é permanência. Olha só, vou dizer de novo: andar com Jesus é convivência. Nós convivemos com todo mundo, irmãos. Apesar de não concordarmos com o mundo, mas convivemos com o mundo. Convivemos com amigos que não são crentes, familiares que não são crentes. Nós convivemos com todo mundo. Agora, andar em Jesus é permanência. Permanência é quando a gente sai por aquelas portas, nós não voltamos a fazer o que nós fazíamos quando éramos do mundo. É não praticar o mesmo pecado que praticávamos quanto éramos do mundo. Agora, permanecer que é para poucos, porque permanecer é recusar o pecado, ter santidade. E mesmo em meio à tempestade, mesmo que a tempestade esteja balançando o nosso barco, Jesus permanece sendo a nossa paz. É isso que é permanecer, irmãos. É isso que é estar transformado pelo sangue de Cristo. Permanecer em Cristo gera intimidade, e intimidade gera virtude, irmãos. Quem sabe aqui o que é virtude? Virtude é poder. A palavra do Senhor diz que virtude é poder. Onde está a virtude? Onde há o poder da igreja gerada pela permanência? Hoje vemos nas igrejas muito barulho e pouca unção. E unção é virtude. E quando eu falo igreja, irmãos, não pense que eu estou falando do Ministério Fé. Estou falando em geral, uma igreja em geral. Onde vemos nas igrejas muita performance e pouca inspiração, poder, virtude. Hoje vemos nas igrejas muitos status e pouca rendição. E rendição é virtude. Se nós não precisamos ir longe, irmãos. Se você abrir o seu WhatsApp, se você abrir o seu Instagram, se você abrir o YouTube e procurar lá igrejas que lhe tenha revelação, se você procurar igrejas que vai lhe dar bênçãos, enche o seu celular de igrejas, enche de coisa que não serve. E hoje a maioria das igrejas está perdendo a virtude, exatamente porque não foram transformadas, não se deixaram transformar por Jesus. E nós ainda na ministração, mesmo sabendo da traição, Jesus não excluiu Judas. Mesmo Jesus sabendo que Judas iria lhe trair, Jesus compartilhou o pão. Mesmo Jesus sabendo que Judas iria lhe trair, ele lhe deu o cálice, mostrando amor e misericórdia. Aonde está o amor e a misericórdia da igreja? Graças a Deus aqui no Ministério Fé eu nunca vi, mas já vi igrejas, irmãos, que irmãos passam necessidade e nenhum irmão da igreja chega para amparar. Onde está o amor da igreja? E o amor da igreja só é gerado quando é uma igreja transformada. Amém? Mesmo a gente negociando Jesus todos os dias, Ele ainda mostra o seu amor e sua misericórdia por nós. Mesmo nós estamos numa via, numa rua onde nos leva ao inferno, irmãos, Jesus ainda está nos sustentando. Jesus ainda está nos dando a oportunidade de sermos transformados. Jesus nos mostra o seu amor e a sua misericórdia todos os dias que acordamos, todos os dias que abrimos nossos olhos. Quantas e quantas pessoas, irmãos, hoje pela manhã foram dormir ontem à noite, e não vou dizer que acordaram morto não, viu? Mas amanheceram e a sua vida já estava, olha, o sopro do Senhor, o sopro da vida voltou às mãos dele.
Quantos não tiveram a chance hoje de acordar? Mas não foi por falta de misericórdia e amor de Deus, não, irmãos. O pastor ontem falou de um conhecido dele, de outro ministério, que foi morto. E ele estava falando ontem quantas vezes Deus talvez já deu chances àquele rapaz. Quantas vezes talvez aquele rapaz ouviu a pregação. Quantas vezes ele já escutou chamados ao culto. Quantas vezes Jesus já nos deu livramentos, irmãos. Talvez a gente não saiba, ou talvez a gente não tenha os olhos abertos para essas coisas, mas a todo momento Jesus está livrando do mal que o mundo pode nos causar. Jesus está nos dando outra oportunidade para sermos transformados. Há um caminho que deve ser trilhado para a transformação, irmãos. Não há outro caminho, não há outra estrada que você possa pegar para a transformação que não seja a de Jesus. E Ele hoje está nos chamando. Ele hoje nos deu outra chance para que a gente possa estar aqui e ser mudado e ser transformado pelo seu sangue. Amém? Ficamos, talvez quando a gente escute todas as vezes o nome de Judas, fiquemos indignados, irmãos, por Judas, depois da traição, ainda ter a cara de pau de estar na ceia do Senhor. Depois de Judas ter negociado a vida de Cristo, ele ainda teve a cara de pau de estar lá na ceia. Mas quantas pessoas, irmãos, negociam Jesus como Judas todos os dias? Quantas pessoas negociam a Cristo de manhã e à tarde está no culto? Quantas pessoas negociam a Cristo à tarde e à noite está no culto, irmãos? Quantas pessoas estão negociando a Cristo e quando chega o dia da ceia do Senhor, recebe o pão e o cálice? Não estou dizendo aqui que você não pode, é claro, mas depois de ter uma vida transformada, irmãos. É esta maneira de nós recebermos a Cristo, é transformados. É quando entendemos que o sangue dele foi tão precioso, irmãos. O sangue de Cristo é o sangue divino, é o sangue de Deus. Você já parou para pensar, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra se fez homem, habitou ao nosso lado, se fez carne. Aquele Deus em forma de homem que era Jesus, sofreu por todos nós. Ele não pede muita coisa, irmãos. Ele só pede para que nós abrimos nosso coração e sejamos transformados. É isso que Jesus pede, transformação. Estamos negociando Jesus pelas coisas desse mundo, irmãos. Estamos negociando Jesus quando faltamos aos cultos. Estamos negociando a Jesus quando deixamos de fazer qualquer outra coisa para Deus e fazemos outra coisa para esse mundo, para nós mesmos. Talvez você não perceba, mas você hoje negociou a Deus, negociou a Jesus. Talvez não percebemos, mas a todos os instantes, eu me incluo o pastor, todos nós estamos negociando a Cristo, no lugar onde Ele deveria ser a primeira coisa no nosso coração, irmãos. Estamos negociando a Deus. Não negocie, irmãos, não negocie o que custou sangue na cruz. A salvação é nos dada de graça, mas custou caro a Jesus,
custou caro a Deus. Quem aqui não já se pegou pensando o quanto custou a nossa salvação? A nossa salvação custou a vida daquele que fez todas as coisas. O sangue dele foi derramado até a última gota. O nosso Deus, que lhe fez e me fez, ele foi cuspido na cara, irmãos. Ele foi humilhado, chicoteado. E mesmo assim, todos os dias estamos ainda negociando o seu sangue, trocando o seu sangue pelas coisas desse mundo. Irmãos, é com todo o amor do mundo que eu falo isso, que eu abro os olhos da igreja, porque não há outro que possa nos transformar senão o sangue de Cristo. Então não negocie o que foi lhe nos dado em meio a lágrimas e sofrimento, porque a Bíblia diz que Jesus chorou, irmãos. Jesus esteve aflito pelo que iria passar. Jesus não fez isso não foi crucificado por ele, não, irmãos. Deus não precisava mandar o seu filho aqui porque nós temos alguma vantagem, não, irmãos. Em nós nada temos de bom. Se Deus mandou o seu filho aqui, foi por pura misericórdia e amor do seu filho, por pura e misericórdia de Jesus. Nós não merecíamos o sangue que foi derramado. Foi apenas o amor e a misericórdia dele que fez isso. Amém? Entendamos, irmãos, a motivação de Judas. Entenda que Israel estava dominada pelo Império Romano, tendo que pagar altos impostos a Roma, e ainda tinha a pressão política e militar. Muitos judeus, assim como Judas, acreditavam que o Messias viria para livrá-los da dominação romana. Judas queria um libertador da sua carne, um libertador terreno, mas Jesus veio para libertar o espírito. Jesus veio para libertar da escravidão do pecado, da condenação. Jesus não veio nos livrar de uma batida. Agora entenda, não é que Jesus não possa, mas Jesus não veio aqui para lhe tirar da miséria. Jesus não veio lhe dar casa. Jesus não lhe veio lhe dar carro. Jesus não veio para lhe dar moto. Jesus veio para livrarmos da escravidão do pecado, irmãos. Tudo que Ele nos dá é consequência da vida que nós trilhamos com Ele. Se Ele nos dá uma motozinha, amém. Se Ele nos dá uma casa, amém. Mas tudo isso é consequência, irmãos. Tudo isso é consequência da nossa escolha de termos Jesus como Senhor e Salvador. Ele não veio para tirar os homens da mão dos seus algozes. Jesus veio para lhe livrar de Satanás. Jesus veio para livrar o seu povo do pecado. Jesus veio para livrarmos o nosso coração duro de pedra. Porque o povo para ter o coração duro de pedra somos nós, irmãos. Amém? Estamos querendo, irmãos, apenas um Jesus que alivia a dor da carne, sendo que o mais importante é aliviar a dor do espírito. É claro que eu sei que é importante nós sermos curados de enfermidades. É claro que sabemos que é importante nós termos uma casa, um automóvel. Mas o que Jesus quer hoje
é livrar o seu espírito da dor. O que Jesus quer hoje é lhe tirar da lama do pecado. Amém? Muitos estão fazendo Jesus de balcão de negócio, irmãos. Uns querem casa, outros carros, uns querem cura da enfermidade. Não é errado querer tudo isso, mas e a cura do seu espírito? Quem aqui nas suas orações, antes de pedir qualquer outra coisa, pede para curar seu espírito? Quantos aqui em suas orações, antes mesmo de pedir qualquer outra coisa, pede para que seus familiares, seu filho, sua mãe, seu pai, quem quer que seja, lhe livrar do pecado, lhe livrar da condenação? Esta é a dor do Espírito, irmãos. A Bíblia diz que quando apenas uma alma se arrepende, há festa nos céus, irmãos. Há festa nos céus quando um se arrepende. E nós estamos querendo muito mais coisas dessa terra, muito mais coisas que não nos enche do Espírito, do que do próprio Espírito. Porque Jesus mesmo falou: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. Do que adianta você ter casa? Do que adianta você ter moto? Do adianta você ter carro? Do que adianta você estar bem de vida, se o seu espírito está podre? Pesado, irmãos, mas é verdade. Do que adianta nós termos esse mundo inteiro e no final da nossa vida, quando nós estivermos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dizer: aparta de mim. Do que adianta nós passarmos a vida inteira cheios deste mundo, e quando nós partirmos, quando Jesus chamar o nosso espírito de volta, nós não temos o que apresentar, irmãos? Uma vida sem transformação, uma vida sem Jesus. Jesus não veio para nos dar tudo isso. Ele nos veio para livrar da condenação do pecado. É isso que Jesus veio. Você já pensou, irmãos, passar 70, 80 anos da nossa vida sofrendo? O homem aqui, né? A média é 70, 80. Mas já parou para pensar? Você passar a vida todinha sofrendo? Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já parou para pensar uma eternidade no lago de fogo e enxofre, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre? 70 anos é muito, irmãos, mas uma eternidade é muito maior. Jesus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. O inferno não foi feito para mim e para você, irmãos. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Nenhum de nós, Jesus quer perder para Ele. E basta nós termos apenas uma decisão, que é aceitar ser transformado por Jesus. Voltamos aí ao versículo 49, irmãos. Vamos dar só mais uma olhadinha aqui, ó. Mateus 26, 49. A Bíblia diz assim, ó: e logo aproximou-se Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Irmãos, se nós procurarmos o que significa um beijo, o beijo no rosto é um gesto de saudação, de carinho e respeito. Agora, o mesmo gesto de afeto se tornou uma arma de traição. O mesmo gesto que Judas teve com Cristo, beijando o seu rosto, a mesma boca que ele usou para isso, ele usou para traição. Ele usou como arma
para entregar a Jesus. E se nós percebermos, nós usamos a nossa boca, irmãos, para atrair Jesus todos os dias. Nós usamos nossa boca para atrair Jesus quando falamos palavrão. Nós usamos a nossa boca para negar a Cristo. Mateus 15:8, Jesus diz assim, ó: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Quantos de nós honramos a Deus aqui no momento do louvor, mas o nosso coração está longe? Quantos honram a Cristo com a boca, mas estão longe da sua transformação? Quando estaremos, irmãos, diante de Jesus no grande dia e falaremos: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em seu nome realizei muitos milagres, e Jesus dirá: nunca os conheci. É triste, irmãos. É triste quando nós estivermos em frente a Cristo e Ele ter a vergonha da vida que levamos. Vai ser triste, irmãos, para aqueles que não tiveram a Cristo como Senhor e Salvador no dia e Ele dizer que não o conhece. Porque só vai entrar no céu quem for transformado. Só vai entrar no céu, irmãos, quem for lavado pelo sangue de Cristo. Não há outro caminho, não há outro que seja a vida, não há outro que seja a verdade senão a Cristo. Amém? Para finalizar aqui, o preço de Jesus para Judas. Para Judas, Jesus teve um preço. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Mas o que Judas não sabia, não entendia, é que ele não estava apenas trocando um homem por aquelas moedas, mas sim a salvação da sua alma. Nós não percebemos que quando não fazemos nada para Cristo, quando não reconhecemos a Ele, estamos vendendo, estamos trocando Ele, estamos trocando também a nossa salvação, porque Cristo é a nossa salvação. Amém? Judas não entendia que ele não estava trocando um homem, mas sim a sua vida eterna, porque a vida eterna é Cristo, a vida eterna é Jesus. Porque aquele que troca Jesus por qualquer coisa que seja, está trocando a sua salvação. Quantas vezes, irmãos, trocamos a Cristo? Quantas vezes o negamos? Enquanto estivermos apenas próximos e não transformados, estaremos trocando Jesus por este mundo. Tem que haver uma transformação. Quantos irmãos estiveram com Jesus naquela multidão? Enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus dava os seus ensinamentos, quantos estiveram naquela multidão? Mas também quantos estiveram no meio da multidão gritando: crucifica-o? Não houve transformação para muitos daqueles. Todas as vezes que nós trocamos Jesus por qualquer coisa deste mundo, estamos dizendo: o crucifica-o, irmãos. O crucifica-o. É tempo de transformação, irmãos. Nós vemos que as profecias, nós vemos que tudo que Jesus deixou como profecia dos últimos dias estão se cumprindo. E aquele que não se der o lugar a Cristo transformar, não entrará no céu. Aquele que não se der o luxo de ser transformado por Cristo, não terá um lugar onde ele estiver. Amém? Pode se levantar, aplauda o Senhor.
Jesus nos chama